Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Palmas, e eu estou aqui novamente com vocês para mais uma aula de Geografia. Eu espero que vocês fiquem até o final da aula. Peguem o caderno de vocês, peguem o lápis, façam anotações, meninos. Vejam as dúvidas, se surgir alguma pergunta que não for respondida na nossa aula, procurem depois os professores de vocês, encaminhem as dúvidas, ok? Então, na nossa aula passada, nós falamos sobre o mundo do trabalho, como surgiu o trabalho, a importância do trabalho na nossa vida, a evolução do trabalho. E hoje nós vamos continuar falando sobre o mundo do trabalho e nós vamos falar sobre as transformações nos meios de comunicação e nos meios de transporte, ok? Nós vamos começar falando sobre os meios de transporte e aqui eu trouxe para vocês uma imagem, eu gostaria que vocês observassem aí essas imagens. Inicialmente a gente pode observar que nós temos aí 3 grupos diferentes de meio de transporte. Nós temos meio de transporte aquático, meio de transporte terrestre e o aéreo. E ainda tem mais uma observaçãozinha aí, né? A gente vê que tem um grupo de meios de transporte bem antigos e nós temos os meios de transporte mais modernos, atuais, né? Que vocês conhecem bem. Então, meninos, só por curiosidade mesmo de vocês, vocês sabiam que um navio como esse, que foi utilizado lá no século XV, no período das grandes navegações, ele demorava cerca de 50 dias para percorrer uma distância de aproximadamente 7.500 quilômetros, que é a distância entre Portugal e o Brasil. E hoje, essa mesma viagem nesse navio transatlântico maravilhoso, super confortável, é feita em 14 dias. Legal, não é? É o avanço, a tecnologia que foi aí aplicada nos meios de transporte. E esse carro que aparece aí antigo, ele é lá de 1930. Vocês sabiam que para percorrer uma distância correspondente entre Palmas e Araguaína, aproximadamente 380 quilômetros, esse carro em 1930 demorava, gente, 12 horas. Você tomava café 8 horas aqui em Palmas, ia jantar 8 horas da noite em Araguaína. Hoje, com os carros que nós temos à nossa disposição, né, os carros populares, eles fazem essa mesma viagem em 4 horas. Isso mesmo, toma café em Palmas e almoça com a família lá em Araguaína. Muito bom. Mas apesar de todos esses avanços tecnológicos nos meios de transporte, né, desde a época que eles surgiram, porque eles surgiram para atender as demandas do mundo do trabalho, né, assim como os meios de comunicação também, porque como eu falei para vocês na aula anterior, os homens começaram trabalhando para sobreviver e depois eles começaram a produzir para transformar o excedente em outros produtos. Então, e esses produtos excedentes ali que eram produzidos, eles precisavam ser transportados de um lugar para o outro. As pessoas também precisavam se locomover. Os meios de comunicação, eles surgiram também para facilitar a comunicação naquela época, não é? Tudo para atender o mundo do trabalho. E como eu falei, eles foram, não é, também se modernizando, a tecnologia foi chegando. E hoje, ainda hoje, a gente enfrenta algumas dificuldades nos meios de transporte, no transporte das mercadorias, no transporte aí das pessoas. A gente vai começar falando sobre o transporte das mercadorias no nosso país. Essa imagem, ela está retratando aí a imagem de vários caminhões transitando pelas rodovias do nosso país, né? E aí vocês podem observar que a rodovia ela apresenta ali algumas imperfeições, né? E esse é das reclamações dos profissionais que fazem o transporte dessas mercadorias pelo nosso país. Eles apresentam, eles relatam que
que as rodovias elas não recebem a manutenção adequada para o fluxo, né, para a demanda de trabalho que ela tem. Eles reclamam também do valor de pedágios, que eles pagam muito pedágios. Se vocês não lembram o que é pedágio, pedágio é aquela taxa que o dono do veículo ele precisa pagar para se locomover num determinado espaço ali da rodovia. Então ele tem que pagar. Isso às vezes acumula gastos ali, torna o transporte até mais caro. Além do mais, eles falam também que a fiscalização nas rodovias ela não é muito eficiente também não. Então a gente vê que é preciso melhorar. Professora, mas será que não tinha uma outra alternativa para fazer o transporte dessas mercadorias aqui pelo nosso país? Meninos, até tem. Uma dessas alternativas seria um investimento nas ferrovias. Isso mesmo. Por quê? Porque um trem ele tem uma capacidade bem maior de transportar mercadorias, cargas pesadas, ele transporta muito mais, não é isso? E as hidrovias também. O nosso país, ele possui muitos rios, muitos lagos e a costa marítima do nosso país é muito favorável também, porque se vocês lembrarem lá do nosso mapa, o mapa do Brasil, a gente começa lá na região nordeste, lá em cima, até aqui embaixo na região sul, o Brasil ele tem ali a costa marítima, não é? Ele tem o Oceano Atlântico, então o transporte poderia ser feito por navios, por barcos, não é? E a manutenção dessas hidrovias certamente ficariam mais baratas, porque seria só o cuidado ali no lugar, no porto, né, onde os navios ficam atracados. Então, seria sim uma boa opção. E o transporte de pessoas, professora? Como é que está o transporte de pessoas na cidade? Que também veio atender a necessidade do mundo do trabalho. Por quê? Nem todos os trabalhadores, eles possuem um veículo próprio, individual, e ele depende do transporte público para se locomover até o local de trabalho dele. E aí, lá nas grandes cidades, eles usam os trens, metrôs, o ônibus, né? E também reclamam, gente. A grande reclamação é a falta de segurança. Dentro desses transportes públicos, às vezes acontecem situações, né, que põem a vida dessas pessoas em risco. Também a manutenção, às vezes é a limpeza, às vezes é a climatização, né? A gente mora num país bem tropical, tem regiões que são frias, mas tem regiões que são muito quentes, né? E os ônibus, os metrôs, os trens, eles precisam ser climatizados, porque senão as pessoas já chegam no trabalho, né? Toda desfigurada, toda bagunçada. Sem contar a superlotação. Essa é a campeã de reclamações, né? Muito lotados, isso significa que a quantidade de veículos disponíveis ali de transporte em determinados momentos, ela não atende à demanda, né, de quem vai usar, do usuário. Então era isso que eu queria falar, sobre os meios de transporte. Muito já se melhorou, avançaram, mas a gente vê que para atender à necessidade do mundo do trabalho aqui no nosso país, ainda precisa melhorar. E só para fechar aqui sobre os meios de transporte, eu queria deixar uma perguntinha para vocês. Vocês sabem qual é o meio de transporte mais seguro do mundo? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Lá no finalzinho da nossa aula eu dou a resposta para vocês. Então não saiam, fiquem aí, porque agora nós vamos falar sobre os meios de comunicação. E sobre isso eu sei que vocês gostam muito, né? Vocês utilizam bastante. Primeiro, eu gostaria de propor a vocês que vocês voltassem no tempo. Voltem no tempo aí, lá em 1800. Aí você quer se comunicar com um familiar seu, com alguém da sua família, que mora assim a 20 quilômetros da sua casa, mais ou menos. Você mora lá na JK e ele mora lá em Taquaralto. Em 1800, como que você faria para se comunicar com essa pessoa? E se você quisesse acompanhar o jogo de futebol do seu time favorito lá em 1930, como que você faria isso? Eu vou apresentar para vocês agora a linha do tempo sobre os meios de comunicação. E aí vocês vão entender como que vocês poderiam se comunicar e acompanhar esse jogo de vocês. Bom, aqui nessa linha do tempo, a gente começa
lá no período pré-histórico. Nós não tínhamos ainda um sistema alfabético estabelecido, né? Os números. Então, como que os seres humanos naquela época se comunicavam? Eles utilizavam símbolos, utilizavam desenhos e eles iam registrando ali o cotidiano da vida deles. Bem legal, né? Isso há mais de 40 mil anos atrás, gente, bastante tempo. Depois, a gente tem um registro em 1773 das cartas, e aí a gente já tem um sistema alfabético, já tem números, e aí as pessoas escreviam cartas umas para as outras. Professora, mas era como nos dias de hoje, a gente tinha um correio que buscava, que deixava a carta negativa, gente, era super complicado. Às vezes, uma carta, ela demorava meses para chegar lá no seu destino final. Às vezes ela nem chegava, porque no meio do percurso aí da viagem ela acabava se perdendo. Em 1830 surgiram os telégrafos, em 1887 o rádio, em 1875 o telefone. Não é o telefone móvel que vocês conhecem não hoje, viu? Era um telefone maior, fixo, ele era mais caro, era difícil, não era tão popular como o telefone hoje que vocês conhecem. Poucas pessoas tinham acesso. Daí, em 1944, surgiram os computadores. Em 1970, esqueci da TV, né, em 1923. E vocês sabiam que apesar da TV ter surgido em 1923, aqui no Brasil, a primeira transmissão de TV foi só em 1950 e foi na TV preto e branco. TV colorida foi só em 1969, tá? E a internet, ela veio em 1970. Aqui no Brasil, a internet ela só se popularizou em 2000, mas na verdade ela ainda está nesse processo aí de popularização. Hoje, assim, muitas pessoas têm acesso graças ao aparelho celular, mas ainda tem muita gente que não consegue ter acesso à internet, ok? Nessa outra imagem eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia de como foi essa evolução. Antes as pessoas escreviam cartas, hoje elas enviam e-mail, trocam mensagens de aplicativos, redes sociais. As notícias elas chegavam na nossa casa pelo jornal impresso. Hoje a gente tem uma gama de sites de notícias que a gente pode ter acesso à notícia em tempo real. A notícia ali está acontecendo e a gente já está sabendo, né? O telefone, como eu falei, tínhamos o telefone fixo e agora nós temos o telefone celular, que ele possibilita muito mais do que falar uns com os outros. No telefone celular a gente tem entretenimento, a gente tem notícia, a gente tem N possibilidades. E a queridinha das famílias, né, brasileiras, a TV. A gente tem uma TV hoje smart, conectada à internet, que possibilita muitas coisas. E graças à televisão nós podemos ter a nossa aula hoje em casa, ok? Então, meninos, vocês já pararam para pensar sobre a importância e o espaço que os meios de comunicação têm na vida de vocês? É muito mais do que promover a interação uns com os outros, né? Porque quando os meios de comunicação surgiram, era para atender essa demanda de poder falar com alguém que estava mais distante. Hoje a gente fala, a gente vê, a gente brinca, as pessoas brincam aí com jogos, vocês adolescentes principalmente, né? Fazem grupos aí nas redes sociais e vocês conseguem interagir jogando, brincando, então a importância e o espaço que ela ocupa na nossa vida hoje é bem grande. E vocês sabem qual é o meio de comunicação mais usado no nosso país? Bom, quando as pessoas querem ter acesso a notícias, saber o que está acontecendo no mundo, ainda utilizam a televisão, porque ela é de mais fácil acesso, não é? Mas quando eles querem conversar, falar uns com os outros, utilizam redes sociais nos celulares, ok? E como nem tudo são flores, toda essa modernidade, esse avanço tecnológico nos meios de comunicação, eles nos trouxeram
alguns probleminhas, né? E por isso a gente tem que ter muito cuidado, senso crítico na hora de utilizar esses meios de comunicação, as redes sociais, porque hoje a gente tem que lidar com as fake news. Gente, fake news é uma coisa séria, ela põe a vida de algumas pessoas em risco, causa grandes prejuízos, então por isso eu quero alertar vocês. Temos muitas informações ali à mão, né? Nas nossas redes sociais, ali nos nossos meios de comunicação, mas é sempre preciso verificar se aquilo ali é verdade, se realmente aquilo ali confere. A nossa aula está chegando ao final. Como eu falei para vocês, eu deixei uma perguntinha, lembra? Qual o meio de transporte mais seguro do mundo? Descobriram aí, já pesquisaram, perguntaram para os familiares? Então, gente, o elevador. Até eu fiquei surpresa, porque eu também achava que elevador não era meio de transporte não, mas ele é considerado sim um meio de transporte, porque ele transporta mercadorias, transporta pessoas, e o segundo mais seguro do mundo é o avião. A nossa aula termina aqui sobre o mundo do trabalho, os meios de comunicação e os meios de transporte, e eu vou sugerir que vocês façam a leitura desse artigo, Evolução dos Transportes, está disponível no endereço que eu estou deixando e vai estar lá na nossa plataforma, e também esse outro artigo que fala sobre os meios de comunicação, que são tipos de transporte, os impactos, a importância. É muito importante que vocês leiam isso, porque eles têm muitas informações que não foi possível a gente trazer aqui na nossa aula, porque o nosso tempo ele é bem limitado. Obrigada por ficarem até o final, um grande abraço e até a nossa próxima aula.